E de acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer, só no Paraná devem ser registrados 800 novos casos de câncer bucal ainda neste ano. O diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura do paciente. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto no nosso quadro Qualidade de Vida. E eu recebo aqui o professor que vai esclarecer mais, é o professor Marcelo, né, doutor? Prazer recebê-lo, viu? Conta pra gente, doutor, o que é esse câncer, A gente sabe que o câncer em si ele já é muito forte, né? Mas o câncer bucal também é devastador, né, doutor? Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a produção do programa pela oportunidade de estar aqui e, de imediato, parabenizá-los pela iniciativa também, né, de trazer de discutir um assunto tão importante para a sociedade, né, porque hoje nós temos uma dificuldade muito grande em relação ao câncer bucal, que em virtude do diagnóstico ser muito tardio. Então, esse diagnóstico tardio ele tem dois fatores. O primeiro é por desinformação do paciente. O paciente não sabe o que é a doença, não sabe quais são os fatores relacionados ao início e desenvolvimento da doença e não sabe como preveni-lo. E, além disso, o outro fator que daí independe do paciente é a oferta que o município, toda a rede, né, oferece a esse paciente para que o diagnóstico seja feito de forma mais precoce possível. É o que nós fazemos hoje na Unopar. Vamos começar do começo, doutor. Tem sintomas? Como é que a pessoa sabe que ela tem o câncer bucal? A sintomatologia não acontece no início da doença, né? Somente 40% dos pacientes que têm câncer de boca, eles vão manifestar essa sintomatologia no final da doença, né? Existe uma classificação em nível 1, 2, 3 e 4, somente os pacientes aí classificados entre nível 3 e 4 meu Deus, que possuem essa sintomatologia. E aí que é a desinformação, porque o paciente ele acredita que o câncer ele está relacionado com a dor. E quando que ele procura o profissional? Quando ele sente dor. E quando ele sente dor? Quando a doença já está avançada. Então, infelizmente, a gente acaba recebendo esse paciente com um estágio de doença bastante evoluído, o que dificulta muito, né, o tratamento e impacta diretamente na qualidade de vida dele. Bom, como não tem sintoma e também não dá para se ver muita coisa, né, doutor? Porque geralmente fica muito escondido ou é muito pequeno, é isso, doutor? O paciente ele não tem condições de visualizar as lesões iniciais, né? Mas as lesões elas existem, elas são visíveis, elas se iniciam como lesões brancas ou lesões vermelhas. Como se fosse afta, doutor? Ou não? A afta, na verdade, seria um estágio um pouco a próxima etapa da lesão. Inicialmente, as lesões clássicas, elas começam como lesões brancas ou lesões avermelhadas ou uma mistura das duas. Pontinhos? Parte vermelha, parte da lesão vermelha, parte da lesão branca. Essa fase é indolor, o paciente não sente absolutamente nada. E o problema é que boa parte dessas lesões estão embaixo da língua, onde o paciente não vai fazer a visualização dessa estrutura. Quem que está apto a avaliar? O cirurgião dentista. Então, o cirurgião dentista ele tem condições, sim, de pegar a doença no estágio inicial, onde ele tem condições de visualizar qualquer diferença de tonalidade, de consistência do tecido ou até mesmo de aumento de volume. Então, o profissional ele consegue pegar no estágio mais inicial possível. Bom, o doutor falou que o segundo estágio seria parecido, não isso, é que a afta é porque está com câncer, isso, né, doutor? Isso, claro. Esclarecer isso. A lesão, a lesão inicial do câncer, ela é uma úlcera de uma certa forma semelhante à afta, né? A diferença clássica é que a afta o paciente sente dor desde o seu primeiro dia, né? Então, o paciente sente dor e uma semana desaparece, né, a lesão. A lesão de câncer não, ela se inicia, o paciente pode ser que ele visualize, ele vai ver lá a úlcera, só que aquela ferida, só que ele não sente dor e ele diz, isso não é nada. E aí, quando ele começa a sentir essa sintomatologia, já está no estágio bastante avançado. Então, regra geral, apareceu qualquer mancha branca, mancha vermelha, mancha marrom, preta na boca. Qualquer coisa que seja diferente do que, né? Isso, do que aquilo que é normal, procurar um cirurgião dentista. E se tiver qualquer ferida, né, que não cicatriza dentro de 15 dias e não tenha dor, procure, né,
com certeza um cirurgião dentista. Regiões assim da boca que são mais comuns. O doutor falou muito embaixo da língua, mas Isso. é só embaixo da língua, doutor? Embaixo da língua é um local bastante frequente, na lateral da língua, aqui? Lá atrás, é um local também de difícil Mas na bochecha, acesso. não? Não, no dente, entre o dente e a língua, mais ou menos ali? Na língua, na língua mesmo? Na língua, só que na lateral. Nossa, é difícil então, a gente ver mesmo. Exato. Então, os locais mais comuns, embaixo da língua, que é difícil, né, a gente enxergar, lá atrás, na lateral da língua e no lábio inferior. Aqui, no lábio inferior. São os locais mais comuns da incidência de câncer. Tem como a gente prevenir esse tipo de câncer, doutor? A prevenção tem, porque a gente sabe que, por exemplo, o câncer de lábio está relacionado com a exposição exagerada à radiação solar. Então, o paciente que tem pele clara, fica muito exposto ao sol, trabalhador rural, tem como prevenir? Sim. Então, esse paciente, esse indivíduo, ele tem que usar chapéu de abas largas. Além disso, usar não só protetor facial, mas usar o protetor labial. Que a gente esquece. Isso. E existe um protetor que é específico para o lábio. Então, qualquer paciente, sobretudo paciente de pele clara, que trabalhador rural, que se expõe demais ao sol, tem que se proteger. Mas acho que qualquer pessoa, né, doutor? Qualquer indivíduo tem que se proteger. O sol está tão forte que a gente tem que fazer isso como hábito, né? Com certeza. Com certeza. E tratamento? Qual que é o tratamento, doutor? O tratamento depende muito do estágio em que a doença é descoberta. Se a doença é descoberta no seu início mesmo, nessa sua primeira fase, o tratamento é cirúrgico. Né? Boa parte do tratamento se resolve de uma maneira muito tranquila. Qual que é o problema? A descoberta, né, o diagnóstico tardio. Aí, associado à cirurgia, se faz radioterapia. A radioterapia existe vários efeitos adversos, né, porque em virtude da radiação atingir glândula salivar, o paciente tem uma redução absurda de saliva e isso impacta diretamente na qualidade de vida. Tem dificuldade para comer, dificuldade para sentir gosto dos alimentos, predispõe a infecções e outros efeitos terrível. Que são associados. E em estágios aí que o paciente chega e que não tem condições de operar, o profissional, que é o tratamento, é de competência médica, aí entra também a quimioterapia. Então, em princípio, cirurgia, radioterapia, dependendo do estágio. Aí, se estiver muito evoluído, eles associam aí a quimioterapia também. Estão ligando, a gente está tendo muitas perguntas, doutor. A Márcia, vamos responder primeiro dela. Ela falou que o marido dela sempre tem muitas feridas brancas na boca, mas são doloridas. Tem a ver com o câncer bucal? Olha, em princípio não, mas precisa investigar para saber exatamente o que é. Inclusive no dia 27 de novembro, né, doutor? Vocês vão fazer uma ação na cidade. Isso, estamos reunindo todas a Universidade, a Unopar, o Instituto Federal do Paraná, a UEL, ao CRO e a Associação Norte do Paraná. Então, estamos todos os profissionais reunidos para que no dia 27 a gente faça uma ação coletiva para a comunidade aqui de Londrina. A gente vai estar divulgando mais para frente o local, o horário, tudo. Isso. E o Tino Reis perguntou, é transmissível? Não. Se eu beijar, tiver contato com uma outra pessoa, a outra pessoa não vai ter? Não, absolutamente não. É totalmente relacionado com a associação do fator de risco principais: cigarro, álcool, radiação solar, que é relacionado ao câncer de lábio. Além disso, as próteses mal adaptadas, nós sempre pedimos para que os pacientes que têm dentaduras, então há muito tempo na boca, quanto tempo? Muito tempo, é mais de 5 anos. Com a mesma dentadura, nós orientamos procurar o cirurgião dentista, porque com o passar do tempo, essa dentadura, essa prótese, ela começa a ter um jogo, e esse jogo começa a formar feridas, formar algumas lesões na boca. Não é a prótese, não é a dentadura que causa, e simplesmente o fato dessa dentadura ir raspando sobre a mucosa e abre. Uma vez que abre essa pele, a gente perde a proteção, todas as substâncias carcinogênicas, ou seja, que causam câncer, vão atuar direto nessa ferida. Inclusive tem nos alimentos, né? Sim, vários alimentos que têm Ai, que perigo, gente. Carcinogênicos. Visite o seu dentista com a maior frequência que você conseguir. Se for fumante, a cada 6 meses, doutor. Isso, a orientação que o paciente, o indivíduo que é fumante, que é fator de risco para a doença, que procure o profissional, o cirurgião dentista a cada 6 meses, porque esse indivíduo ele tem um risco potencial para o desenvolvimento da lesão. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua presença nessa tarde, viu? Obrigada pelos esclarecimentos, doutor. Eu que agradeço. Obrigada.